Bom, meu nome é Leila e hoje eu vou conversar com o engenheiro Rogério Fonseca, idealizador e sócio proprietário da Ela Sustentável, e ele veio conversar com a gente sobre um dos nossos elementos principais, né, da vida, da cozinha, de produção de alimento, que é a água. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui conversando com a gente do Comida com História, e eu vou direto para a primeira pergunta, né? A água, ela é um elemento primordial para a produção de alimentos e bebidas. Como é que é possível controlar a qualidade da água para este fim? Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado, Leila, pela oportunidade. A água é possível tratar dependendo da fonte de abastecimento, da onde vem a água que você está utilizando. Se vier de uma concessionária, por exemplo, ela teoricamente já vem tratada. Então, você bastaria tirar alguns elementos que são nocivos, por exemplo, à coloração e ao sabor da comida. Se ela vier de uma outra fonte, aí você precisa fazer um tratamento mais depurado. E como é que entra aí o trabalho da Ela Sustentável? Então, a água que vem do abastecimento público, ela é para o consumo humano, é para beber. Só que o fim da água, nesse caso específico, é para a produção de alimentos. Então, por exemplo, vai ter um elemento chamado cloro, é o hipoclorito, que ele é nocivo, por exemplo, à apresentação de uma comida, porque ele vai descolorir o alimento, além do que ele pode deixar o gosto do alimento alterado. Porém, para a ingestão, é necessário que tenha esse desinfetante. Então, no ponto de uso, ali na torneira onde sai a água, nós colocamos um sistema de filtração que absorve esse elemento químico. Entendi. Agora, assim, algumas empresas, né, quando vão produzir, sei lá, sua própria cerveja, ou vão dar água para o gado, eles acabam dando água, colocando água mineral, né, porque e acaba saindo mais caro o produto final. Qual que é a diferença da água mineral e uma água tratada no ponto? Bem, a água mineral, o nome já está dizendo, ela tem minério, tá? Só, mas antes de entrar nessa questão, Leila, me permite, não é só o alimento que sofre com a qualidade da água, são também os equipamentos que existem na cozinha que sofrem com eles. Por exemplo, se você tem um ice maker, ele vai precisar de uma determinada qualidade da água para fazer o gelo, entendeu? Se você tem algo que faça vapor, ele pode inclusive ficar muito danificado dependendo da qualidade da água. E se for uma água mineral, vai danificar esse equipamento. Então, voltando à sua pergunta, a água mineral, ela é uma água que tem minérios. E uma água que você pega no ponto de captação, ela pode ser mineral se conter esses minérios. Existe uma determinada classificação que é muito intrínseca a isso, mas basicamente ela contém minérios. Entendi. Agora, uma coisa é a produção de alimento, né? Uma coisa é a gente está fazendo novamente uma cerveja, outra coisa é a gente está alimentando um animal, né? Ou dando água para um animal, e outra coisa é a gente cozinhar na nossa própria casa ou num restaurante. E eu tenho visto alguns chefes falando que a água é o elemento mais importante de uma cozinha. Você, como especialista, né, no tratamento de água, você realmente Sim. concorda com isso e por quê? Eu concordo com os chefs e assino embaixo. Ela é um dos componentes principais. Veja só, a água, ela tem elementos que estão dissolvidos nela. Então, por exemplo, se você pegar uma água e colocar açúcar, o açúcar ele vai se dissolver na água. Assim como ou metais, por exemplo, o ferro, o manganês, eles vão se dissolver na água também. Cálcio, magnésio vão se dissolver na água. Ela pode ter cloro por uma questão da fonte de abastecimento, ter colocado o desinfetante. Então, esses elementos, eles são necessários, eles estão presentes na água, porém, na produção do alimento em si, eles não são necessários. Uma coisa é você ter uma água com o padrão de a ingestão desse alimento. A outra coisa é fazer dessa água um subproduto, no caso, o cozimento deles.
Quer dizer, a água que a gente tem hoje em dia no Brasil, tratada, a água que chega, por exemplo, para um restaurante, essa água não é uma água ideal para se cozinhar, por exemplo? Ela é, mais uma vez, o Ministério da Saúde, ele tem uma regulamentação, que é a portaria número, de consolidação número 5, para a ingestão, para a potabilidade. Não significa que, já vou começar a dar exemplos, não significa que ela é uma água habilitada para o cozimento. Por exemplo, a concessionária da água tratada, ela coloca o hipoclorito. O hipoclorito, ele é um desinfetante, mas ele pode alterar tanto o sabor do alimento, a cor dele, como também a, o gosto do alimento. Você vai fazer, por exemplo, um suco com uma água clorada, ele vai ficar com um gosto específico, um gosto meio amargo. Se você, por exemplo, a água tiver ferro e a água ela é um solvente universal. Tudo que ela toca, ela dissolve um pouquinho. Então, se ela passa por uma pedra rochosa que contém ferro, ela vai conter o ferro. E o ferro ele vai dar um sabor metálico na água. O manganês vai dar um sabor metálico na água. Porém, no Ministério da Saúde, eles permitem um determinado valor, teor de ferro, que para um alimento mais depurado, ele pode estragar o sabor do alimento. É isso que acontece. Por exemplo, um outro exemplo, isso vai vindo, vai surgindo, uma água com dureza. A dureza ela é uma água que tem cálcio e magnésio. Por exemplo, se você uma forma de identificar esses dois elementos, após o banho no chuveiro, você percebe que ele fica meio esbranquiçado. Aquilo ali são depósitos de sais, de cálcio e magnésio. Isso aí ele pode impactar no sabor da comida. Porém, para beber, ela é permitido. É isso que acontece. Entendi. Agora, uma curiosidade minha, pessoal. Eu entrevistei faz um tempo um produtor de carne e ele me explicou que o gado, na fazenda dele, ele recebe uma água especial, porque ele sabe que modifica o sabor da carne no final. Então, se a gente pode realmente considerar que isso pode realmente acontecer, alterar o sabor de uma carne de acordo com aquilo que o animal toma? Claro, sem dúvida, não só o gado, como, por exemplo, na produção de aves, suínos. Se você controla essa água que vai para na avicultura, por exemplo, eles têm um determinado período de tempo que eles ficam incubados, certo? Só dando um exemplo. Então, se você dá ao animal a condição de peso, volume dele, numa condição saudável, com o menor período de tempo, o produtor ele consegue entregar esse produto no mercado com o menor período de tempo, sem colocar esses hormônios e somente tratando o animal com uma água boa, de qualidade, que não contém cloro, por exemplo. Cloro é muito detrimental ao animal, ferro é muito detrimental ao animal. Você consegue dar a ele todos os nutrientes que a ração dá, em termos de alimento, e a água para fazer essa dissolução desse alimento que ele acabou de ingerir, dando a ele o peso necessário para conseguir chegar ao mercado de acordo com a legislação que ele obedece. Olha, Rogério, o nosso tempo já está chegando ao final. Eu te agradeço bastante por todo o esclarecimento. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado.